E aí, vamos falar de uma coisa que, para muita gente no Brasil, parece ficção científica. Tempo e justiça andando juntos. Pois é, parece que um corre uma maratona enquanto o outro se arrasta, né? Neste Explainer, a gente vai mergulhar de cabeça nessa briga constante para fazer o relógio do processo e o da justiça finalmente entrarem em sintonia. Essa aqui é a pergunta de R$ 1 milhão, não é verdade? Se você já teve algum processo na vida, com certeza já se fez essa pergunta. É uma angústia que desgasta a nossa confiança, que transforma um direito claro numa espera que parece não ter fim. E a resposta, como a gente vai ver, não é nada simples. Pensa num cabo de guerra. De um lado tem a gente, puxando com toda a força para ter uma resposta rápida, para ontem. Isso é o que o direito chama de celeridade. Só que do outro lado está a segurança jurídica, que puxa dizendo, calma aí, precisa ter tempo para a defesa, para analisar as provas, para tudo ser feito direitinho. É essa briga que está no coração do problema. Ok, então vamos lá. Essa tensão toda chegou num ponto tão crítico que o próprio sistema teve que assumir uma missão oficial, quase um lema. Entregar uma justiça que aconteça num tempo que faça sentido. E olha só, isso não é só um desejo não, virou lei, virou um direito fundamental. Tá lá, cravado na nossa Constituição desde 2004. Todo mundo tem direito à duração razoável do processo. E aí, o Código de Processo Civil de 2015 veio e deu mais força ainda para essa ideia, deixando bem claro que a justiça tem que ser resolvida num tempo justo. Tá, muito bonito no papel, né? Mas e na prática? Como é que a gente faz isso acontecer? É aí que o novo código foi bem esperto. Ele não ficou só na teoria, não. Ele trouxe uma verdadeira caixa de ferramentas, um monte de coisa prática pensada justamente para tentar resolver, ou pelo menos amenizar, essa lentidão histórica. E agora que a conversa fica boa de verdade. A gente vai ver quais são as principais armas que o código colocou na mesa para tentar finalmente mudar o ritmo desse jogo. A primeira mudança, e talvez a mais famosa de todas, foi essa aqui. Parece uma coisa pequena, mas o impacto dela é gigantesco. Antigamente, era uma loucura. O prazo começava a contar e não parava mais. Fim de semana, feriado, nada. Agora, a regra é clara. Só valem os dias úteis. Aí você deve estar pensando, ué, mas contar só dia útil não deixa tudo mais lento? Então, a lógica por trás foi outra. Primeiro, foi uma tentativa de humanizar a vida do advogado, sabe? Para garantir o descanso e, consequentemente, ter um trabalho de mais qualidade. Mas a grande sacada, a virada de chave foi outra. Essa mudança jogou luz no verdadeiro vilão da história, os tempos mortos. Sabe aquele tempo que o processo fica parado, pegando poeira na prateleira do cartório? É aí que a demora acontece de verdade. E para garantir que o processo não fique andando em círculos, existe uma regra de ouro chamada preclusão. Pensa nela como uma catraca, daquelas de ônibus ou de estádio. Passou por ela, não tem mais volta. Perdeu o prazo para fazer alguma coisa, precluiu, já era. É isso que força o processo a andar sempre para frente. E essa catraca funciona de 3 jeitos básicos. A preclusão temporal é a mais óbvia de todas. O tempo acabou, você perdeu a vez. A lógica é quando você faz uma coisa que não tem nada a ver com o que você queria. Tipo, você paga a dívida que estão te cobrando e depois quer recorrer dizendo que não devia. Não faz sentido, né? E por fim, a consumativa. Você já fez o que tinha que fazer? Já entregou sua defesa? Então pronto, não pode fazer de novo. Agora se liga numa das inovações mais colaborativas e, na minha opinião, mais geniais. Já imaginou que louco seria se você, a outra parte e o juiz pudessem sentar numa mesa no começo de tudo e combinar as datas de cada passo do processo? Pois é, isso existe e se chama calendário processual. Exatamente isso, um acordo onde todo mundo define um cronograma. E a mágica aqui é que esse combinado vale para todo mundo e o melhor de tudo, dispensa um monte de intimações futuras. Todo mundo já sai de lá sabendo o que e quando fazer. O resultado? Uma previsibilidade absurda e uma economia de tempo que faz toda a diferença. Para fechar o nosso kit de ferramentas, ainda tem a regra da ordem cronológica. A ideia é muito simples. Os processos têm que ser julgados na ordem em que chegam na mesa do juiz, tipo uma fila de pão. É uma tentativa de dar mais transparência e acabar com aquela sensação de que alguns processos andam mais rápido que outros, sabe? Acabar com a tal da morosidade seletiva. Então, depois de olhar para todas essas ferramentas, a gente volta para a nossa pergunta lá do início. No fim das contas, a gente tem mesmo que escolher entre um processo que é rápido e um processo que é justo? A resposta que o novo código tenta dar para a gente é um grande e sonoro não. O objetivo não é a velocidade a qualquer custo, atropelando os direitos de todo mundo. O verdadeiro alvo é o equilíbrio. É buscar uma justiça que, claro, seja mais ágil, mas que também seja previsível e, acima de tudo, segura. As ferramentas estão aí, a lei mudou, as ideias são boas, mas a grande reflexão que fica no ar é:
Será que só uma mudança na lei consegue, sozinha, virar o jogo contra uma cultura de lentidão que está tão enraizada no nosso sistema? Bom, essa é uma pergunta que, ironicamente, só o próprio tempo vai nos responder.